Algo inacreditável está acontecendo agora no Canadá, porque Trump está realmente iniciando um ataque frontal. Isso não é mais só contra o presidente ou a economia canadense, mas contra a unidade territorial do país. O que antes era visto apenas como retórica e insultos, agora está se tornando realidade. Porque Trump agora está interferindo ativamente na política interna canadense e promovendo deliberadamente movimentos de independência dentro do país. Enquanto ele alega publicamente que o Canadá viola a soberania dos Estados Unidos, grandes mídias canadenses relatam algo bem diferente. Os Estados Unidos estão cruzando uma linha vermelha. Na semana passada, houve encontros entre separatistas canadenses e o governo Trump. Ao mesmo tempo, o grupo de Trump manifesta apoio a movimentos separatistas, elevando a tensão em Ottawa. O que antes era impensável agora é abertamente discutido: a divisão interna do Canadá. O foco é a província de Alberta, rica em petróleo e gás, mas que há tempos se mostra insatisfeita com o governo canadense e costuma simpatizar com o movimento MAGA. Relatos apontam que líderes independentistas se reuniram com pessoas próximas a Donald Trump. Nas manchetes canadenses, fala-se assim de interferência perigosa, desestabilização estrangeira e até mesmo de traição aberta. O governo da Colômbia Britânica ameaça que qualquer apoio estrangeiro a movimentos separatistas ultrapassa uma linha vermelha. Ao mesmo tempo, o governo Trump também especula sobre um novo ressurgimento de movimentos independentistas, como no Quebec francês. O objetivo é dividir abertamente o Canadá. Já passou da hora de analisarmos isso com mais atenção. O que está acontecendo no Canadá? Qual a questão desses movimentos independentistas? Qual o plano de longo prazo de Trump? Quais as consequências da separação de províncias para a América do Norte e qual o risco de o Canadá se desfazer? Analisaremos essas questões no vídeo de hoje. Maior que os Estados Unidos em território, o país tem só 10 províncias e 3 territórios. A atual soberania canadense só surge bem mais tarde do que no caso dos Estados Unidos, ou seja, em 1867 com a chamada Confederação. Naquela época, várias colônias britânicas se uniram para se tornarem economicamente mais fortes, se protegerem contra o poderoso vizinho do Sul e resolverem conflitos internos de forma institucional. Desde o início, fica claro que o Canadá não será um estado centralizado, mas sim um equilíbrio federativo. As províncias têm ampla autonomia, parlamentos e competências próprias. Esse modelo funciona muito bem. Há quase um século, o Canadá é visto como exemplo de estado multinacional estável, com regiões de língua inglesa, francesa, nações indígenas e posterior imigração em massa. Não é a força que mantém tudo unido, e sim compromissos. Porém, na segunda metade do século XX, a unidade do Canadá é intensamente testada pela primeira vez. As tensões entre as partes de língua inglesa e francesa sempre foram um grande potencial de conflito político desde o início. Por muito tempo, as elites franco-canadenses se sentiram marginalizadas economicamente e ameaçadas culturalmente. Para muitos, Quebec era apenas uma exceção tolerada em um estado dominado pelos ingleses, não um parceiro igual. Na década de 1960, essa insatisfação aumentou e surgiu abertamente pela primeira vez. A Revolução Tranquila gerou modernização, mais autoconfiança e também correntes radicais. A mais conhecida foi a Front de Libération de Québec, grupo clandestino que defendia a separação e usava violência se preciso. Atentados, sequestros e assassinatos políticos abalaram o país assim. Em 1970, na crise de outubro, o governo canadense declarou estado de emergência e soldados patrulharam ruas de grandes cidades. Apesar da queda na violência, a política continuou frágil. O movimento independentista deixou a clandestinidade e foi aos parlamentos, mantendo o mesmo objetivo. Nos referendos de 1980 e 1995, a separação esteve realmente em pauta. Especialmente em 1995, ela foi rejeitada por uma margem extremamente pequena. Isso ocorreu enquanto havia discussões sobre separação em outras províncias. Falarei mais sobre isso depois, pois então algo surpreendeu muitos observadores. O Canadá se estabilizou lentamente, mas de forma sustentável. O movimento independentista em Quebec perdeu claramente força nos anos seguintes. Não porque as tensões cresceram, mas porque o Estado aprendeu a lidar. Ottawa respondeu com clareza jurídica e apaziguamento político. A Lei da Clareza definiu em que condições uma província pode votar legalmente pela separação. O federalismo se fortaleceu, a autonomia cultural aumentou e os conflitos foram desdramatizados. A situação parecia estar se acalmando, e o Canadá pôde florescer política e economicamente nos anos 2000 à sombra dos Estados Unidos. Mas com Trump, tudo isso mudou. Desde o início, ele deixou claro que via o Canadá como meio para seus objetivos, não como parceiro igual. Ele frequentemente humilhou o primeiro-ministro canadense, tratando-o como governador e questionando acordos existentes.
Depois, aplicaram tarifas punitivas ao aço e alumínio canadenses, alegando absurdamente que o Canadá ameaçava a segurança nacional dos Estados Unidos. Por trás dessas medidas, havia mais do que política comercial. Trump tem uma visão clara: estados são concorrentes, alianças temporárias e estabilidade secundária. Quem é dependente é esmagado, e o Canadá depende muito dos Estados Unidos em economia, segurança e infraestrutura, o que o torna vulnerável. Ano passado, ele questionou publicamente pela primeira vez a integridade territorial do Canadá, dizendo que o país poderia ser o 51º estado dos Estados Unidos e que o país, mais cedo ou mais tarde, se juntaria aos Estados Unidos. Declarações que fizeram soar todos os alarmes no vizinho do norte. Porém, ao contrário do que Trump pensava, isso gerou uma união nacional inédita. O Partido Liberal do Canadá fez um retorno notável e, em várias regiões, consumidores passaram a evitar produtos dos Estados Unidos. Ottawa também começou a repensar sua estratégia, discutindo e reduzindo abertamente a dependência dos Estados Unidos. As relações com a União Europeia se tornaram mais importantes, e muitos comentaram sobre possível adesão futura. Já abordei isso em vídeo recente. Mas especialmente um passo marcou uma verdadeira ruptura: a aproximação do Canadá com a China. Porque para Trump, a China não é apenas um rival, mas sim o principal adversário geopolítico. No mundo de Trump, a China é o maior adversário dos Estados Unidos em termos econômicos, tecnológicos e estratégicos? O primeiro-ministro canadense Carney visitou a China e anunciou nova parceria estratégica com o gigante asiático, principalmente para diminuir a dependência dos Estados Unidos, que estão mais agressivos. Trump ficou furioso. A aproximação com a Europa, a unidade nacional e o acordo com a China o incomodavam. Por isso, não surpreende que ataque abertamente o Canadá agora. Após a pressão externa falhar, o objetivo agora é desgastar o país internamente. Na semana passada, ocorreu algo antes impensável. Ele dizia que o Canadá estaria minando a soberania dos Estados Unidos ao buscar outros parceiros, mas ao mesmo tempo parece interferir na soberania canadense. Atores ligados ao entorno da administração Trump se encontraram com representantes dos separatistas na província de Alberta, e teria sido acordado um apoio aberto à tentativa de secessão. Já não se trata apenas de ameaças econômicas, mas de influência estrangeira na integridade territorial do país. Por isso houve uma condenação veemente vinda de Ottawa e de outras províncias. Dizem que agora a última linha vermelha foi ultrapassada, mas por que justamente Alberta? O estado é a alavanca perfeita para Trump. É uma das províncias mais fortes do Canadá, rica em petróleo e gás, mas há anos frustrada com regulamentações ambientais, política climática, repasses financeiros e decisões da capital. Aqui também há muitos apoiadores do movimento MAGA, e há alguns anos o movimento de independência vem crescendo constantemente. Até então era pequena, barulhenta e politicamente isolada. Com apoio político externo, isso pode mudar, e Trump, segundo a mídia canadense, já tem novos alvos em mente. O país tem várias fraturas estruturais que até agora foram controladas politicamente, mas podem ser ativadas de forma direcionada. O movimento em Quebec ficou adormecido e discreto nos últimos anos, mas nunca sumiu de verdade. Valorizar antigas narrativas separatistas, como questionar a unidade canadense ou prometer benefícios econômicos, pode reacender antigos conflitos. Em Saskatchewan e partes de Manitoba, a frustração com a política climática, regras agrícolas e ações federais é tão intensa quanto em Alberta. A chamada alienação do Oeste, a sensação de ser sistematicamente prejudicado pelo centro político, está profundamente enraizada lá. Até agora, só faltava um catalisador externo. Os territórios pouco povoados do extremo norte têm papel estratégico e geopolítico central. Nunavut faz fronteira com a Groenlândia e futuramente também pode interessar a Trump. A estratégia é bem conhecida: desestabilização por fragmentação. Donald Trump aposta na erosão gradual da unidade estatal. Primeiro, semear dúvidas, depois acirrar contrastes e, por fim, opor interesses regionais ao governo central. Um Canadá unido é um ator independente, mas um Canadá dividido internamente se torna objeto da política de poder de outros países. É uma política que também lembra muito a forma como Trump lidou e fragmentou a União Europeia. E assim, tanto no Canadá quanto na Europa, parece haver apenas um meio nesta nova realidade: unidade. Assim como a Europa precisa se unir, o Canadá também deve desenvolver uma nova consciência nacional, onde as pessoas se unem deliberadamente e não se deixam dividir por influências externas. E tudo isso em combinação com novos parceiros, sendo que Europa e Canadá formam uma combinação ideal. Mas e vocês? O que acham? O que Trump planeja a longo prazo no Canadá? Escrevam nos comentários. Se vocês também têm interesse em saber como a União Europeia está atualmente formando uma aliança anti-Trump, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!